governo faz totalização parcial do dinheiro público que o deputado Gaia desviou. Justino, é uma coisa complicada isso, rapaz. Esse cara é completamente destrambelhado. Como é que uma pessoa dessa estirpe se elege deputado federal? Certo? Lembrando que esse cara teve a mãe que teve, né? Uma mãe ligada à Brizola, uma pessoa decentíssima, e os 2 filhos são dessa qualidade, né? Eles sempre envolvidos em acidentes, com alcoolismo, com embriaguez, com o uso de outros produtos. O outro filho, o outro irmão dele também é envolvido em morte de outras pessoas e por aí vai. Então a mãe deles deve estar se revirando no túmulo por causa desses 2 filhos dele. No caso específico de Gaia, a Polícia Federal já levantou até agora, em dinheiro, 842 mil, quer dizer, quase 1 milhão. Levando-se em conta, chega na casa de qualquer assessor dele e é encontrado grandes volumes de dinheiro em espécie, tá certo? Foi detectado hoje mais 4 funcionários do gabinete que não trabalham no gabinete, trabalham em empresas do filho dele, tá certo? Como ele não consegue mais se defender nem na mídia, nem nas redes, ele está querendo criar um factoide. Ele criando um factoide, a imprensa sai das costas dele e vai ligar para o outro assunto. Então ele está armando artificialmente uma treta com Nicolas, no seguinte estilo. Ele acha injusto que Nicolas tenha mais visibilidade e mais seguidor do que ele. Aí ele diz, será que é porque o cabelo dele é bom e meu cabelo não é bom? O cara é tão idiota, tão racista, que ele não sabe nem a coisa. Por exemplo, eu sou mestiço. Meu cabelo é encaracolado. Eu tenho que fazer um negocinho chamado selagem. Mas meu cabelo encaracolado não torna meu cabelo ruim. Meu cabelo encaracolado, mas é muito bom. Até porque, em épocas outras, ele já precisou ser melhor ainda. Então, meu cabelo é encaracolado, mas é bom. Então, ele é tão ridículo, tão louco até nisso aí. E ele agora está usando muito o gestual e ensaiando muito caras e bocas, como se ele fosse fazer algum teatro alemão nessa história aí. Tá certo? Então, a Polícia Federal tem que ir para cima, são muitas irregularidades, e o Brasil já fica prevenido. Gaia, se não conseguir engatilhar essa treta com o Nicolas, vai tentar engatilhar alguma treta para desviar a atenção das redes e da própria mídia tradicional. Bom, na rede ele já chamou, mas ele chamou mais atenção, doutor, sabe de quem? Da Justiça. Com certeza, né? O Supremo está na cola dele. O Xandão está lá, né? É o Xandão. Originalmente a ação começada por Xandão. Bom, falando lá na Federal, falando no Supremo, a CGU, que é a Controladoria Geral da União, ela encontrou, doutor, irregularidades vultuosas, viu? Nos auxílios taxistas e caminhoneiros. Vê, Justino, só benefícios com falcatrua, falsos, errados, certo? De zumbis, de gente mortas, benefícios de 5, 6 pessoas da mesma família, foram 356.700 benefícios. Foi isso que Bolsonaro e a equipe de Bolsonaro adulterou com aquele presidente da Caixa, gente fina, que era amiguinho dele. Tá certo? Então, um absurdo. Mais de 2 bilhões por mês de auxílio ele gastou na pré-campanha, tá certo? Para essas falcatruas nos auxílios motorista de caminhão e no auxílio taxista. É brincadeira, minha gente. Tinha gente que nem nasceu e já tinha morrido e estava recebendo, tinha gente que morreu e recebeu, e tinha gente com uma idadezinha assim, parecida com a idade de Matusalém, que também estava recebendo. Quer dizer, é um escracho isso com a sociedade brasileira. Mas isso é Bolsonaro, certo? Que essa crentalha, não o crente decente, o crente cristão, mas o crente do anticristo, que é a crentalha, a gentalha, que é crentalha, certo? Foi quem viabilizou essa subida de Bolsonaro ao poder e esse esculacho, certo? Essa coisa escabrosa que foi o governo Bolsonaro. É bom, né, o senhor separar, como o senhor acabou de fazer, né, o evangélico, o crente, né, aquele que vai na igreja pela fé, né, com aquele que usa a própria instituição em benefício próprio, como o senhor chama de crentalha. Eu gosto disso. Bom, doutor, continuando, né, deixando a crentalha de lado,
não o bom evangélico, a Polícia Federal faz totalização parcial do dinheiro público, né, do que o Gaia desviou, a gente já sabe disso, né? Temos também o pastor, certo, lá na Pentecostal, que vitimou uma mulher trans em um motel, infelizmente, viu, gente? Vê bem, esse pastor, acho que ele se atrapalhou um pouquinho, que é o Antônio Lima dos Santos. Ele é pastor há mais de 20 anos e é casado também há mais de 20 anos. Então, deveria ser uma prática usual dele, já que ele estava fazendo, ele não estava estreando agora 20 anos de casado, 20 anos de pastor. Tá certo? Então, ele foi para um motel com uma mulher trans, certo? E ele sai algum tempo depois e a mulher trans fica. Quando os funcionários vão ver, a mulher trans estava morta. Como ele é um pastor nitidamente bolsonarista, o que é que ele faz? Certo? Algum tempo depois, 1 hora depois, ele retorna. Por quê? Ele tinha esquecido o celular no lugar do cometimento do crime. Então, os funcionários do motel seguraram ele, porque ele pagou e saiu sozinho e a outra pessoa não saía. Eles foram lá ver o que é que acontecia e a mulher tinha falecido. Inclusive, é uma trans que participa ativamente do movimento trans, que é a Luane Costa. Tá certo? Então, o crime dele foi de transfobia, a motivação pode ter sido transfobia. Agora, na minha visão, Justino, o crime dele foi de feminicídio. Por transfobia, qualquer crime tem 3 anos a alcançar e por feminicídio, 5 anos a alcançar. Então, que ele já pega a pena máxima de 40 anos, eu espero que de brinde ele leve mais esses 8 anos para ele servir de exemplo, porque não pode, né? No ano de 2023 foram mais de 200 líderes religiosos em situações similares a essa ou piores. Agora nós já vamos com mais de 180, então isso tem que parar em algum lugar. Bom, como diz o versículo, né, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Não é o fato de uma pessoa ser pastor pentecostal que representa qualquer denominação evangélica. É mais uma pessoa, membro de uma igreja, tá? Como qualquer um membro, que usou durante todo esse tempo, todos esses anos, né, a instituição para encobrir os seus crimes, né? A pessoa, né? A má pessoa que se esconde por dentro dele, usando instituição religiosa. Seja ela católica, seja ela evangélica, isso é inadmissível, certo? Então, que realmente, esse daí, doutor Luiz, ele não vai responder só pela justiça dos homens. Com certeza a justiça divina também, ele tem uma continha para acertar bem larga lá. É o que a gente espera. Se bem que os pentecostais pouco estão ligando com essa salvação eterna. Eles querem se salvar, se dar bem aqui na terra, que é para poder ostentar. E em cima ainda dos pentecostais, teve essa outra denúncia agora gravíssima da igreja Deus é Amor. É uma igreja imensa, uma denominação imensa. Aqui no Brasil são mais de 17 mil templos, para vocês terem ideia. Certo? Mas fica abaixo dos outros comerciantes da fé. Estão sendo investigados agora porque eles também, que nem as outras mega igrejas, estão abrindo offshores no exterior. Tá certo? Então, inclusive, Justino, em vez de dispensarem os dizimistas de pagar o dízimo, porque Malafaia, Edir Macedo, Valdemiro, Valadão, todos eles reconhecem que o dinheiro recolhido com os dízimos é uma porcaria na visão deles, é muito pouco. Eles vivem mesmo desses golpes que dão através da igreja. Então, eles podiam liberar as pessoas que já se alimentam com dificuldade, com sofrimento, que tiram do que comer para dar seu dízimo, para dar sua oferta, para liberarem, já que ele tem outras e mais variadas fontes de renda, né, nessa questão de mercado. Então, o que menos interessa para a igreja, eles não estão nem aí para o dízimo. Veio. Não veio, eles não estão nem preocupados com isso. O que eles querem é usar o clero, é usar a igreja, é usar o que eles chamam a casa de Deus, certo? Porque Deus é amor, mas nessa visão da igreja pentecostal, Deus é amor, Deus é real, Deus é dólar, Deus é iene, Deus é libra, enfim, Deus é dinheiro. Não foi para isso
que Jesus morreu na cruz. Não foi para que pastores e líderes religiosos ficassem ricos. Então, nem tampouco criar casa de câmbio internacional, né?